Espero que todos estejam bem. Hoje vamos falar sobre superaquecimento e esfriamento do meio ambiente e o impacto, das providências que o organismo toma nessa situação. A gente comentou que o corpo humano tem uma temperatura dentro de um padrão de normalidade, que para esse padrão de normalidade ser caracterizado durante as nossas vidas, o equilíbrio térmico é importante, o equilíbrio térmico é fundamental. Tá? Então, para existir esse equilíbrio entre produção e perda de calor, o corpo humano, ele a todo momento vai contribuir com mecanismos de produção e de perda de calor. Então, por exemplo, no superaquecimento, o nosso corpo ele precisa perder calor. Então, quando você está numa situação de superaquecimento, obviamente você vai perder calor para esse equilíbrio ocorrer. Em uma situação de resfriamento, o nosso corpo ele vai ter que aumentar a produção de calor e também ter providências para evitar a perda de calor. Em aulas anteriores, eu comparei o corpo humano com um carro, para a gente entender a importância do resfriamento do motor, do funcionamento do carro. Vamos agora, nesse exemplo aqui, usar a geladeira. A geladeira ela pode entrar numa situação de superaquecimento e existe um dispositivo que detecta essa alteração de temperatura, um sensor de temperatura. E a partir do momento que o sensor detecta que a temperatura da geladeira está aumentando, que ela está superaquecendo, algumas providências são tomadas para resfriar. Então, tem um motor lá que favorece um sistema de resfriamento da geladeira para que essa temperatura ela seja mantida. Então, aonde eu quero chegar? O nosso corpo ele tem também um sistema de termostato, existe um sensor fisiológico. E esse sensor fisiológico é chamado de hipotálamo. Então, o hipotálamo é uma estrutura que está relacionada com o sistema nervoso central, localizada no diencéfalo, uma estrutura pequena, e que ela está muito bem protegida, e é considerado o nosso centro termorregulador, é considerado o nosso termostato fisiológico. Então, a partir do momento que é considerado o nosso termostato, ele pode chegar a duas conclusões, que já estão aqui distintas valores. Olha, talvez o organismo esteja numa situação de superaquecimento, ou então numa situação de esfriamento. E, a partir disso, providências são tomadas para equilibrar essa temperatura, ou pelo menos para tentar equilibrar essa temperatura. Então, no caso do superaquecimento, aonde o organismo precisa perder calor, algumas coisas vão acontecer. Primeiro, uma vasodilatação generalizada. A partir do momento que o fluxo sanguíneo é considerado um sistema termorregulador, se eu tenho uma vasodilatação generalizada, o que acontece com o fluxo sanguíneo? Ele vai aumentar. E se aumenta o fluxo sanguíneo, eu consigo perder mais calor. Então, a vasodilatação generalizada vai ser algo essencial para que a irradiação seja favorecida. E a irradiação é um mecanismo de transferência, como nós vimos em aulas anteriores. Pois bem, isso justifica algumas situações clínicas, Por exemplo, no calor a gente fica com uma certa leseira, com uma certa moleza, a pressão arterial cai, A gente pode ter caracterizado um caso, um quadro de hipotensão num calor excessivo. Isso tem relação com essa vasodilatação,
generalizada. Isso é muito, muito comum, tá? E uma outra coisa que pode acontecer com o objetivo de perder calor é a sudorese. Em atividades físicas mais intensas ou atividades laborais mais intensas, ou situações onde nós temos uma resposta autonômica de luta ou fuga mais intensificada, essa sudorese ela pode estar caracterizada. Então, percebam que no calor, né, são menores as providências, mas importantes, importantíssimas. Agora, em situações de resfriamento, com o intuito de aumentar a produção de calor, nós temos aqui os calafrios. Os calafrios são contrações involuntárias, tremores involuntários, que podem aumentar a produção de calor de 2 a 3 vezes. Então, vai gerar um pequeno aumento de uma taxa metabólica. O organismo aumenta a produção de T4. Nós vimos, né, em aulas anteriores que o T4, a tiroxina, é um hormônio que favorece o aumento da produção de calor. E também as substâncias calorigênicas, que tem aí uma resposta, né, relacionada com o sistema nervoso autônomo. Então, adrenalina, noradrenalina, epinefrina, norepinefrina são substâncias calorigênicas que vão favorecer o aumento da produção de calor. E para evitar a perda de calor, o que acontece? Pioereção. A pioereção é conhecido como arrepio dos pelos ou verticalização dos pelos, com o intuito de formar uma camada de ar quente e, consequentemente, evitar essa perda, né? Um mecanismo que no ser humano acontece, ele não é um mecanismo muito eficaz, mas, obviamente, que em animais polares, né, onde você tem animais em climas muito frios, esse mecanismo ele é fundamental para a manutenção da temperatura. Além da pioereção, ocorre uma vasoconstrição periférica. Quando a gente fala de vasoconstrição periférica, né, o intuito aqui no caso é, de fato, evitar a perda de calor, porque se eu tenho uma diminuição da luz do vaso, eu diminuo o fluxo sanguíneo e consigo reter calor no corpo humano, tá? Mas o fato dela ser periférica é exatamente para que não fique, não digo desapercebido, né, mas que os órgãos nobres continuem recebendo sangue suficiente para o funcionamento. Tanto que é muito comum a gente ter ali extremidades, mãos e pés muito gelados, né, comparado com outras regiões do corpo, tá? Então, as extremidades, elas acabam, às vezes, recebendo um aporte sanguíneo de menor proporção, principalmente em dias frios, por conta dessa diminuição da luz do vaso, por conta dessa vasoconstrição periférica. E, por fim, além da pioereção e da vasoconstrição periférica, a gente pode também caracterizar aqui a abolição da sudorese. Então, a pessoa, né, num dia frio, ela não vai suar. Então, para evitar a perda, ocorre esses três itens aqui que eu escrevi na lousa. Então, percebam o seguinte, né? O organismo, ele tem mais providências em uma situação de resfriamento. Em situações de resfriamento, essas providências elas acontecem, né, numa seara maior, numa proporção maior. Né? Eu costumo dizer que existe campanha do agasalho, mas não existe campanha dos shorts da camiseta regata, porque no calor basta você ficar com pouca roupa que o problema está resolvido. Outra coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui é que todas essas providências que estão listadas, elas são providências involuntárias. Eu não tenho controle sobre elas.
Por isso que eu passei um conceito chamado controle comportamental da temperatura corporal, que também precisa ser considerada no nosso dia a dia, né? No calor a gente se hidrata mais, come comidas mais leves, no frio a gente costuma tomar bebidas mais quentes e às vezes comer comidas um pouco mais pesadas, tá? A questão da vestimenta em dias de frio e de calor, ar-condicionado, ventilador em dia de calor, lareiras e sistemas de aquecimento em dias de frio. Então, percebam que existe todo um contexto que também leva em relação à parte comportamental para que esse controle da temperatura corporal ocorra, né, adequadamente no nosso dia a dia. Bem, o meu objetivo aqui foi mostrar para vocês as providências que o organismo toma, né, numa situação de resfriamento, numa situação de superaquecimento, e o quanto isso é importante para a manutenção da nossa temperatura corporal. Obrigado, forte abraço.